Já de volta aqui o Redação Novo Tempo. Para uns, a realização está em desbravar o mundo, viajar, conhecer novas culturas, não ter um lugar fixo para viver. Para outros, a felicidade está em estabelecer raízes, se estruturar em uma determinada cidade, trabalhar ali, construir uma vida em um único lugar ou em diferentes lugares, mas sempre com essa estrutura muito bem fixada. Dois jeitos, talvez até extremos, de viver a vida. Duas maneiras de se ver o mundo, de encarar o mundo. Qual é a maneira que vocês veem o mundo, minha gente? Eu acho interessante esse ponto, porque assim, eu não sei se tem outras maneiras de dividir a forma de pensar em relação a estilo de vida geográfico, se é que a gente pode falar assim. Porque ou você vai viver meio que fixo num lugar e você vai criar raiz, ou você vai ser meio cidadão do mundo, entendeu? Eu não sei se tem uma terceira alternativa a isso. E aí eu acho que a questão... É que eu acho que... Desculpa, te interrompi, pode terminar. Não, é isso que eu ia falar. Eu ia falar que, tipo, eu acho que essa coisa de se fixar ou de viver sem raízes muito profundas extrapola a questão da geografia. Sabe o que acontece? Tem assim, ó... a gente tem alguém que trabalha numa empresa, uma multinacional, e de vez em quando precisa ser transferido. Essa pessoa, ela tem raízes, mas ela acaba mudando muito geograficamente. Mas ela está se fixando num trabalho, num contato ali com a família, que acaba tendo que mudar com ela se adapta, mas ela tá fixada dentro de um esquema, de um estilo de vida. Agora, tem gente que é mais do que a geografia. Ela não quer estar amarrada com qualquer tipo de sistema ou qualquer tipo de trabalho. O que ela quer. E até pessoas também. E até pessoas também, exatamente. Eu acho que, não sei, mas eu acho que é até um outro extremo, assim. Mas tem gente que não quer se agarrar nem ao mesmo grupo de pessoas. Mas são pessoas que querem realmente viver a vida no extremo. Tem uma necessidade aqui, é para lá que eu vou. Tá tendo uma guerra, então deve ter muita necessidade ali naquele país, então eles estão precisando de mim, é lá. Eu acho que essa vida realmente desgarrada de qualquer raiz muito profunda. O Hélio ia falando, na hora que o Wagner fez a pergunta, Hélio, se Então, pudesse... Então, é porque, às vezes, assim, a pessoa gostaria de viver de um jeito, mas não pode, tem que viver de outro. Por exemplo, acho que o mais comum gostaria de viver como um cidadão do mundo, mas não posso, eu preciso ter que raiz, eu preciso ter um emprego que me garanta o sustento. Mas não é isso que as pessoas pensam. Hã? Não é isso que essas pessoas pensam, porque tem muita gente que está aí desbravando o mundo que não tem um real no bolso. Tipo, a pessoa está lá e não sabe o que vai comer no outro dia. Entendeu? Tipo, você gostaria, mas você tem um pensamento de raiz. Então, mas exatamente, porque tudo muda também, né? Depois que a sua vida vai acontecendo. Casa, tem filho. Você casou, você tem filho. Não posso colocar a esposa e a filha nas costas. Vamos por aí. Como é que vai ser amanhã? Mas tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Não, a gente tem a impressão de que é assim, mas eu não acredito que é assim de verdade. Sabe assim, você tem filhos, você tem esposa e fala, olha, não tenho emprego, não sei do que eu vou viver, mas vamos viver viajando o mundo. É que a esposa também compartilha, não, entendeu? Tudo bem que compartilha, mas você precisa ter dinheiro para viajar. Você não pode viajar de graça. Você não vai entrar num avião aqui no Brasil, nenhuma empresa vai te dar uma passagem de graça. Aí você não tem emprego, fala, não, mas vou viver a aventura, vamos lá. Uma coisa é viajar pelo Brasil, isso muita gente faz. Vai pegando carona, vai daqui até o Nordeste, vai do Nordeste para o Norte, volta para o Sul, pegando carona. Mas para sair do país, você não pega carona. A não ser que ache uma carona muito assim, né, num barco. Mas às vezes o projeto patrocina, a viagem pelo menos. Aí chega lá, cada um por si e Deus por todos, né? Não, é que tem esses mochileiros, né, que a gente chama. São essas pessoas que botam realmente, literalmente, uma mochila nas costas e saem pelo mundo. Então, ele chega num determinado lugar, faz qualquer tipo de trabalho, ganha um recurso financeiro e parte para uma nova aventura, para um outro lugar. Chega lá, faz a mesma coisa e fica nesse processo, essa aventura. E é diferente também do exemplo que o Wagner deu, sei lá, voluntários. O cara é outra coisa. Ele não vai ganhar dinheiro, mas ele não vai ter custo. Estilo de vida. Tem gente que passa um tempo vivendo assim, de mochileiro. Agora, tem um outro modelo que o Wagner passa um tempo, né, Suzane? Tipo, não é assim, minha decisão... Você está falando de uma vida. Minha decisão o cara faz de 40 vida... anos que está desse jeito. Isso. Entendeu? Isso não... Mas acontece essas pessoas que decidem realmente ser nômades
pela vida, um estilo de vida. Não necessariamente um mochileiro que anda apenas com uma mochila, mas de ser nômade. Não, agora eu tenho um apartamento aqui, estou morando, pagando aluguel, tenho as coisas, mas depois eu vou viver em outro país. E tem também as famílias, o Hélio falou de família, né? Famílias com filhos, inclusive, que largaram seus empregos, mas fizeram todo um planejamento e decidiram viajar e ficar um tempo na estrada com os filhos, dentro de uma van, dentro de um motorhome. Sei lá, por 5 anos, entendeu? A gente vai ver agora aqui 2 depoimentos. Um é uma jornalista que gosta de morar em diferentes lugares, está sempre à procura de novas experiências. O outro depoimento é um designer gráfico. Ele prefere fixar raízes, estabelecer rotina. Vamos ver. Ao contrário do que muita gente pensa, não é que eu não goste de não ter raízes em um lugar só. Muito pelo contrário. Eu amo a minha casa, meu chuveiro, minha cama e sinto muita falta quando eu vou morar em outro lugar. Eu já morei na Bélgica por 9 meses, nos Estados Unidos por 2 anos, e eu gosto muito disso porque eu conheço pessoas novas, eu vivo a cultura local e como eu gosto muito de viajar, fica muito mais em conta morando naquele local e ganhando a moeda daquele lugar. Então, assim, é tudo passageiro. Eu vou, moro, volto, vou para outro lugar, volto, porque eu amo muito meus 4 gatos, o meu pai, meus amigos, e ainda me fixo um pouco nessas raízes. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estabelecer raízes e me fixar num lugar. Muitas pessoas gostam de fazer intercâmbios e conhecer e morar em outros países, conhecer outras culturas, outras línguas, mas para mim eu acredito que seria mais em caso de turismo mesmo, porque só em pensar no estresse que eu ia passar, em ter que arrumar um novo endereço, um novo emprego, eu sou uma pessoa que sofre muito por antecedência, então não funciona comigo. Eu gosto muito da segurança e da estabilidade que essa rotina me proporciona. Então, em casos grandes, como mudar para uma nova cidade, para um novo emprego, não dá certo comigo. Interessante, né? E é legal essa reflexão que ele trouxe. Essas coisas dão trabalho mesmo. Eu mudei de casa na mesma cidade. Já tem uns 5 meses. Até agora eu não mudei o endereço da minha correspondência. Porque dá muito trabalho, dá muito né? trabalho, Igual você pensar, pesquisar onde você vai morar, do que você vai viver, o que vai ser o amanhã. É um tipo de... são cabeças que funcionam de um jeito diferente, eu acho. Eu acho que isso tem a ver com a forma como você é criado, as influências que você tem e tudo mais. Porque, por exemplo, eu fico pensando, eu conheço um monte de gente que nasceu num lugar, cresceu, envelheceu e morreu no mesmo lugar. Por quê? Porque não conseguia conceber a ideia de viver, por exemplo, longe dos pais. Então, tipo, eu nasci na cidade aqui. A pessoa vai, faz faculdade, não sei o que lá, mas ela continua trabalhando e tem os filhos e tal, próximo da família. Por quê? Porque esse relacionamento de uma família, principalmente gente que tem família muito grande, às vezes acontece isso, de tipo, não consigo viver sem essa família grande por perto e tal. E às vezes... Os almoços de domingo. O almoço de domingo. E é gente que às vezes até deixa de ter oportunidades, sei lá, financeiras maiores e tal, em um outro lugar, porque não, meu lugar é que eu não consigo viver longe do pai e da mãe. Então tem gente que tem isso. Então são formas de se relacionar e ver o mundo, inclusive, e ver a si mesmo de uma maneira diferente, né? Agora, é interessante porque, assim, o depoimento da menina, ela quis deixar claro que ela tem uma raiz, né? Porque ela vai e volta, vai e volta. Só que, ao mesmo tempo, ela também não teria, talvez, a paciência ou a motivação suficiente de ficar ali sempre, né? Ela quer desbravar, conhecer outras culturas, outras experiências. Aí é férias. Ela falou, mas no caso dela, ela trabalha, né? Por exemplo... Você sabe por quê? É assim, ó... Ela vai e volta. Por que ela vai e volta? Porque ela tem que voltar, né? Não tem outro jeito para ela. Mas a cabeça dela tá em sair de novo. Então, assim, eu conheci um cara recentemente, aí, ano passado, por causa de um trabalho, estudo, assim, e ele casou com uma italiana. Só que tá todo mundo no Brasil atualmente. Mas o que eles fazem? Eles vêm para o Brasil, se esfolam de trabalhar durante um ano inteiro. Aí eles vão para a Itália. Porque lá não consegue trabalho e tal. Aí eles vivem um ano lá na Itália.
Aí eles voltam para o Brasil. Aí eles se esfolam, juntam dinheiro, passam, sei lá, 6 meses na Itália. E eles ficam nessa, Brasil e Itália. Então, assim, a cabeça deles tá lá na Itália, né? Não tá aqui no Brasil. E eu acho que essa menina, esse cara que eu conheci, eles não estão interessados em entrar numa empresa, crescer nessa empresa, ou depois que crescer nessa empresa, ir para outra empresa maior, enfim, buscar um crescimento dentro da sua carreira, que é uma coisa muito comum para esse outro grupo que tem uma cabeça mais raiz, né? Que eu estou chamando. Então, o pessoal acaba voltando, acaba tendo um modelo férias porque não tem condição financeira de ser tão nômade assim e não quer passar situações extremas que algumas pessoas que a gente conhece passam tranquilo. Se sujeitam a passar justamente porque querem estar fora. Aventura. Mas eu acho que isso é muito característica também dessa nova geração que não tem essas amarras institucionais realmente, né? Pessoas que querem viver completamente livres. Eu estava lendo um livro sobre a geração Y e diz que a principal característica da geração Y, que não é mais tão nova assim, né? A geração Y já está aí com uma certa idade. A principal característica é a liberdade. Essas pessoas, elas querem ser livres. Então, à medida que elas estão, inclusive, debaixo do guarda-chuva de uma empresa em que elas têm que seguir muitas regras, elas já não estão muito felizes. Eu acho que tudo isso tem a ver de onde é que você tira, vou usar a expressão aqui, as suas alegrias ou as suas satisfações. Então, por exemplo, para a pessoa que prefere se estabelecer num lugar e, sei lá, ter o almoço de domingo durante anos com a família, que é grande, ou crescer dentro de uma empresa, etc., a satisfação vem de ter a segurança de ter um contra-cheque todo mês, ter a possibilidade de todo domingo estar almoçando com as mesmas pessoas, etc., de conhecer o vizinho do lado durante anos e poder trocar experiências com esse cara que está ali do lado, tal, conhecer toda a vizinhança. É daí que essa pessoa tira as suas alegrias. Para ela, não é uma alegria, é um desconforto você ter que ficar mudando de lugar o tempo todo, ficar pensando o que eu vou comer amanhã, etc. Agora, para a pessoa que, de repente, já é a pessoa que, não, o que ela gosta é de viver viajando, de não conhecer as mesmas pessoas, ficar conhecendo o mesmo vizinho e ter relacionamento com eles é uma tortura para essa pessoa. O que para uma pessoa é uma coisa gostosa e boa, para outra é um martírio. E vice-versa. A mesma coisa em relação à rotina. Então, a pessoa que ela está viajando e ela não gosta de estar sempre no mesmo lugar e às vezes até fazendo um trabalho diferente, para ela, a rotina é torturante. A possibilidade de ela... não, amanhã eu vou fazer a mesma coisa e no ano que vem eu vou estar fazendo a mesma coisa, para essa pessoa é uma prisão isso. Para outra pessoa, já ter essa rotina cara, que alegria, eu sei o que vai acontecer daqui a um ano, eu não tenho que me preocupar em... sabe? Então, a cabeça funciona de uma maneira diferente. É interessante porque a gente está falando de dois extremos, né? Existem níveis aí entre um extremo e outro. Então, existem pessoas que não querem, como era muito comum na época dos pais da gente, entrar num primeiro emprego e se aposentar nesse emprego. Tem gente que não aguenta muito essa rotina, esses mesmos colegas de trabalho, talvez até uma falta de desafio profissional. A pessoa cumpre alguns objetivos profissionais ali, aí ela quer partir para um novo desafio, mas ainda com raízes, né? Então, a gente está falando de dois extremos, a gente não está falando aqui que um está errado, o outro esteja certo. Isso cada um decide. Legal. Eu acho que isso não é uma questão de certo ou errado, isso aí é uma questão de, personalidade e identificação com o estilo de vida. O Leite falou sobre a questão da educação, eu sei que tem muita coisa envolvida na personalidade, como você falou, né? Tem gente que conhecer pessoas novas é agonizante, né? Nossa. Ter um primeiro contato, a pessoa fica constrangida. Novo, eu achei interessante o Fábio, que deu depoimento aí, ele falou assim que ele prefere a rotina. Aquela coisa de todo dia, aquela estabilidade, de sempre a mesma coisa e estar ali no mesmo lugar. Tem a ver com educação, tem a ver com personalidade, mas as experiências também da vida, porque em alguns momentos você acaba tendo contato com outras experiências, pessoas, enfim, e você muda o seu pensamento sobre aquilo. Eu, por exemplo, como vim do interior, tinha esse pensamento mais de raiz, de me fixar e tudo mais. Depois que você sai de casa, você rompe, né? Eu não sei se o cordão umbilical, o que é, mas você rompe aquela barreira geográfica e você conhece outras culturas, outras coisas, você acaba sendo estimulado a querer conhecer mais, porque
foi interessante. Não é para todo mundo, né? Eu estou dizendo no meu caso, que tinha um pensamento de raízes, agora eu já tenho um pensamento mais aventura. Se pudesse, né? Como ele disse, se pudesse, me aventuraria morando em alguns países, experimentando outras culturas, né? Mas você está se programando para isso? Aí é que tá. O planejamento que é mais difícil. Então, mas aí é que tá, digo eu. Eu acho que o negócio é o seguinte, é muito legal conhecer outras culturas, é muito legal viajar, você gosta disso, mas você tem um pensamento raiz, você tem um pensamento de que você quer trabalhar, você quer ter o seu dinheiro no final do mês, você quer construir a sua vida num lugar. Embora seja muito legal conhecer outras culturas, entendeu? Então, pega um pouco isso daí, Wagner, mas é que você, quando ama a sua família, você realmente fica mais vulnerável nesse sentido, não quer viver pensamento raiz. Não, desculpa, só interromper, porque não significa que pessoas que vivem por aí não amem a família, entendeu? Claro. É que você falou, quando você realmente ama a sua família, você não vai sair por aí. É verdade. As pessoas saem por aí pelo mundo mesmo amando a família, mas é um pensamento diferente. Só batendo na mesma tecla, que já foi falado aqui, mas é justamente isso. A pessoa que vive dessa maneira, hoje aqui, amanhã ali, e assim, não tem emprego, mas assim, tem um negócio chamado hoje workaway, né? Como é que é? Não sei o que é isso, não. Você chega num lugar e assim, se oferece entra num site, se oferece para trabalhar, acho que é isso, né? Workaway. Então, assim, é um trabalho pelo caminho, vou trabalhando pelo caminho. Que legal. Eu vou passar uma temporada viajando, então vou para a Europa, na Itália, olha, entra num site lá, tem uma fazenda ali que precisa de mão de obra durante uma semana. Então, eu vou ficar lá, durante uma semana ajudo a família. Hospedagem e comida. Estou morando ali, tenho comida. E trabalho algumas horas por dia e vou aproveitar a cidade. Daqui a pouco, agora vou lá para Nova Zelândia agora. E vai no mesmo esquema. Mas aí, Wagner, eu volto a dizer, você não consegue fazer isso com uma família inteira, um esquema como esse. Para fazer um esquema de essa aventura, vai ser a mesma aventura como a Suzane está dizendo aqui. Não, a família se programou, pegaram o dinheiro, saíram do emprego, pai, mãe, abandonaram o emprego, estão viajando o mundo com os filhos. Estão viajando o mundo com um bom dinheiro para viajar o mundo. Porque se não for com um bom dinheiro para viajar o mundo, tem que ser desse outro jeito. Você vai assim, e não dá para você levar um filho junto num esquema como esse. Falar, filho, hoje a gente vai comer uma maçã. Se a gente achar uma árvore por aí. Você entendeu? Não é só a questão de o pensamento. Eu não faria isso. O meu pensamento é raiz. Não, meu pensamento pode ser o outro, mas as escolhas que você foi fazendo na vida hoje não te permitem inclusive sair a questão de criar uma família, né? O que você está falando. Então, por exemplo, tem muita gente que não tem interesse nenhum em criar família. O lance dela ou até pensa, mas assim, daqui a muito tempo. Tal. Então, a pessoa... Pode ser que essa pessoa viva até, sei lá, 50, 60 anos, aí quando ela tá velhinha, ela fala assim, cansei, agora eu quero criar. Ou não, pode ser que não, ela vai e foi. Até acabar o pavio. Acabar o pavio, é isso mesmo. Só corrigindo, a gente precisa encerrar, tá? Opa. Tem um programa. Tem a boa notícia ou não? Não tem. Não tem? Vocês consumiram... O Wagner é raiz, ele não quer mudar. Vocês consumiram todo o tempo da boa notícia. Tá, mas só corrigindo, eu me expressei mal quando eu falei sobre a questão de amar a família, mas assim, eu quis me definir, né? Meu coração é raiz, mas eu tenho pensamentos bastante assim... Você gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar. Quem não gosta aqui, minha gente? Não, eu não tô falando de viagem, eu tô falando de pegar uma van, entendeu? Mas quantas vezes você já fez isso? Mas você não sabe dos meus planos? Eu não posso. Mas eu te perguntei, você falou que não tem. Mas eu não vou falar. Gente, não dá tempo. A gente vai pro intervalo, não. A gente vai acabar o programa, a gente vai ficar interrogando a Suzane aqui sobre os sonhos dela não raízes. E é isso. Mas obrigado, gente. Valeu, até semana que vem. Tchau, Tchau, gente.